Nobres amigos, sejam bem-vindos ao novo vídeo com o compromisso de estudarmos o livro Voltei, ditado por Frederico Figner, que usou o pseudônimo de Irmão Jacó, através das mãos de Chico Xavier. Que alegria, que honra que a TV A Caminho da Luz e o CEPAC estão me dando de mais um dia mergulharmos nestes conhecimentos que muito tem nos ensinado, que muito tem nos ofertado, que muito tem trazido informações e reflexões. E espero carinhosamente que no vídeo de hoje eu desperte esta curiosidade de todos que vêm me acompanhando. Se você está me assistindo pela primeira vez, termine este vídeo e eu convido aí na playlist aqui no YouTube do estudo do livro Voltei a acompanhar desde o prefácio do Espírito Amigo, para que você possa compreender os nomes dos personagens, o que cada personagem está fazendo, o que ele está sentindo. É um livro sequencial. Um capítulo depende do outro, um item está casado com o outro. Dando continuidade no capítulo 4º, o item de hoje, o vídeo de hoje, tem como título Impressões Diferentes. Despertando de alto, não podia precisar o tempo curto em que repousara. Continuava a filha ao meu lado, mas de ambos os benfeitores não havia sinal. Notificou-me Marta que se haviam ausentado, porém não tardariam. Confiaram-me a ela enquanto me aquietara. Contudo, estariam junto de mim em breves minutos. Então ele diz que dormiu por um tempo, que ele não saberia precisar quanto foi. Também não era necessário saber o tempo, se foi um dia, uma semana, um mês. Não iria mudar nada para a sua realidade, apenas satisfaria a sua curiosidade. Ele também nos fala que quando ele acordou, quando ele despertou, ele viu apenas Marta, que estava ao seu lado, velando por ele, cuidando dele, mas ele ficou ansioso por ver novamente Dr. Bezerra, irmão Andrade. Qual de nós, espíritas, não ficaríamos procurando também Dr. Bezerra? Não ficaríamos procurando irmão Andrade? Eu já estou consciente de que se no mundo espiritual eu for amparado no momento derradeiro, já está ótimo. Eu já estou ciente de que não tenho grandes benefícios a meu favor pela minha precariedade moral ainda. Então, mas se eu tivesse na condição de Frederico Figner, eu também procuraria aquelas duas almas beneméritas, venerandas, que enche os nossos corações só de pronunciarmos o nome, só de pronunciarmos os exemplos que deixaram aqui na terra. Porém, Marta disse, olha, meu pai, eles saíram, tiveram outros afazeres, mas me pediram para que eu cuidasse do Senhor e que num tempo breve eles retornariam para ver como o Senhor se encontra. Mesmo com as tarefas que eles possuíam, não deixou o irmão à mercê. Olha a gratidão dos espíritos. Olha o reconhecimento dos espíritos perante aquele irmão de ideal, perante aquele irmão que durante tantos anos
se dedicou à causa espírita. Frederico Figner era um espírito missionário? Não. Era um espírito bem intencionado, que usou todas as suas possibilidades naqueles momentos para ajudar as pessoas, divulgar o bem, propagar o amor. Uma vez mais, eu volto a realçar aqui no nosso estudo. Nós confundimos facilidade com expor um assunto, oratória, boa memória ou uma faculdade mediúnica. Nós colocamos a pessoa como um missionário. Não, vamos mudar esta forma de ver. Bons companheiros, felizmente nós temos muitos, mas de bons companheiros a missionários, há uma diferença muito grande. Por isso que eu gosto sempre nos programas de enfatizar que eu me vejo como um nada. Tem pessoas que imaginam, o André é muito. Não, o André não é nada. É um irmão imperfeito, frágil. André, você falar isso por humildade, ainda não tem esta virtude. Diga-se de passagem, eu ainda não tenho nenhuma virtude. Estou tentando desenvolver o amor, a solidariedade, a caridade, a ciência da paz, mas eu ainda não possuo. Eu reconheço as minhas fragilidades e as minhas imperfeições. Então eu convido a todos que estão me assistindo a nós não imaginarmos que todos que apresentam um programa, que escrevem um livro, que são médiuns de psicografia ou de qualquer outra faculdade mediúnica, não vamos pensar que todos são missionários. Diga-se de passagem, na atualidade, na acepção da palavra missionário, como merece o respeito, nós hoje não possuímos. Temos muito bons companheiros. Continua Frederico Figner. Sentia-me outro homem. Movimentei os braços e ergui-me sem dificuldade. Tentei falar e que alegria experimentei. Entendi-me com a filha querida à vontade. Explicou-me que eu não havia repousado quanto seria de desejar e que voltaria ao descanso na primeira oportunidade. Indagou em seguida se me achava amedrontado e como lhe demonstrasse a firmeza de ânimo que me possuía. Certificou-me de que Bezerra, em breves minutos, cortaria os derradeiros laços que me retinham ainda, de certa forma, aos envoltórios carnais, consultando-me ao mesmo tempo se me não inspiraria temor assistir, de algum modo, ao enterramento dos meus despojos. Então o sono dele realmente foi muito curto, ao ponto, por exemplo, dele ser convidado a cortejar o seu próprio corpo. Então a filha disse, olha, aqui ela dá várias informações neste parágrafo importante. Ela diz, por exemplo, que ele dormiu pouco, que era desejado que ele dormisse mais, era necessário que ele dormisse mais, mas ele dormiu pouco. Esse é um ponto. E que numa outra oportunidade ele daria continuidade ao repouso. Ele ficou muito feliz porque quando ele tentou falar com a filha, falou naturalmente, não teve dificuldades em entender com a filha. No último vídeo ele queria perguntar, por exemplo, o porquê que a roupa dele de desencarnado era diferente da roupa de quando ele estava encarnado, ele não conseguiu perguntar. E o espírito amigo disse que haveria um momento certo para que ele pudesse indagar, mas que aquele não seria o momento. Outra informação interessante. Diz que o próprio Dr. Bezerra romperia os últimos laços que ainda mantinha ligado ele perispiritual com o seu corpo físico. E aí vem a pergunta da filha, se a filha gostaria de acompanhar o cortejo do corpo, o velório, o enterro.
Allan Kardec pergunta aos espíritos amigos se é possível o espírito acompanhar o próprio féretro. E lá é respondido da seguinte forma: quando o espírito soube utilizar o seu corpo físico para o bem, é um espírito que já despertou perante as leis divinas e compreende a realidade que está envolto, é perfeitamente possível que ele acompanhe o acompanhamento do corpo. Eu me lembro que o Chico tinha um casal de amigos na cidade de Araguari, no Triângulo Mineiro, a qual ele gostava muito, Dona Ondina e o tio Urbano. Eu tive a oportunidade de conhecer o tio Urbano com mais de 90 anos, nas vezes que lá fui para realizar a pomadinha, o unguento que eles realizavam naquela altura, todo mês de abril, em homenagem ao aniversário do Chico. E eu recordo que eu ouvi, quando estive em Araguari, naquela casa que Dona Ondina fundou com tanto amor, com outros companheiros, que quando ela desencarnou, o Chico tinha uma ligação muito grande com eles, ao ponto de quando ela ia para Uberaba, era ela quem mudava as páginas para o Chico na psicografia. E o Chico foi até Araguari, acompanhar o cortejo do corpo, dar o apoio para a família. Por mais que nós somos espíritas, o momento da partida é sempre delicado. Nós não somos ausentes de sentimentos, nós não somos ausentes de saudade, nós não somos ausentes de vontade de querer estar com o espírito amigo. Nós apenas sabemos que o espírito não morreu. Morreu fisicamente, mas o seu espírito continua a sua jornada no além-túmulo. E aí, quando eles estavam juntos, acompanhando, o Chico viu Dona Ondina em espírito. E o Chico travou mentalmente uma conversa com ela. Ô, Dona Ondina, já despertou para a nova realidade? Você já está deixando saudade em nossos corações. Ela disse assim: Chico, eu estou triste. O Chico diz a ela: minha irmã, é normal. Você está deixando seu esposo, seus filhos, netos, a casa espírita que você idealizou com tanto amor e dirigiu. Naquela altura, a casa espírita tinha uma creche, tinha suas atividades assistenciais, era uma bela de uma casa espírita, espiritualmente falando. Aí o Chico foi dizendo: é natural, você está deixando tudo isto para trás. Aí ela diz: não, Chico, em relação a isto, eu estou conformada. Eu estou triste porque eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter assistido menos novelas. Eu poderia ter assistido menos jornais. Eu poderia ter feito mais comida. Eu poderia ter ajudado mais as pessoas. E aquela mulher foi e fez muito. Eu, perto do que ela fez, eu não fiz nada. Ela deixou, quando desencarnou, uma obra monumental, a qual eu tive a honra e o prazer de conhecer. E ela se sentia pequena porque ela poderia ter feito mais. Aí eu fico imaginando, se ela que fez o que fez se sentiu assim, imagina eu, que não faço nada perto do que ela fez, como eu vou me sentir no mundo espiritual? Então, apenas para nós vermos que o espírito, ele é questionado quando tem a oportunidade de ter a maturidade de acompanhar o corpo, que foi o caso de Frederico Figner, ou irmão Jacó. Continua a descrição. Respondi-lhe com o meu interesse. Tudo que eu pudesse aprender de novo representaria enriquecimento de observação. Esse é o espírito que nós precisamos ter, mesmo quando encarnados. Se temos a oportunidade de aprender, de ser útil, de levar alguma informação, consolo, ou de podermos olhar para o lado e aprender coisas novas, nós não podemos cansar do desejo de aprender. Ele estava ávido pelo aprendizado.
Ele estava interessado com as coisas novas que ele tinha a oportunidade de ver. E às vezes nós, os espíritas modernos, estamos na época só das lives? Não. Nós precisamos também levar amparo. Nem todas as pessoas que precisam de uma palavra vêm até o YouTube. Tem pessoas que não têm força moral para chegar até aqui. Mas André, é tão fácil, coloca lá Estudo Voltei, Evangelho no Lar. Olha, quando a pessoa está bem, tudo é fácil. Mas quando a pessoa está melancólica, deprimida, ansiosa, bipolar, agitada por preocupações que lhe dominam o pensamento e o sentimento, vocês acham mesmo que a pessoa vai ter força para procurar Evangelho no Lar no YouTube, sendo que a pessoa às vezes está até pensando em tirar sua própria vida? Olha, nós precisamos sair da comodidade. A pandemia, ela trouxe um certo prejuízo para as religiões. Eu vejo as pessoas indo no supermercado, eu vejo as pessoas indo em festas, eu vejo as pessoas indo fazer compras em lojas, eu vejo as pessoas indo no cinema, nos shoppings, mas eu não vejo as pessoas indo nas religiões. Amigos, amigas, a live ela é muito boa. Nós aqui fazemos e tem muito efeito, mas não substitui o centro espírita, não substitui a Igreja Católica, não substitui o terreiro umbandista, não substitui a tenda do candomblé, não substitui. Da mesma forma que para mim, o estudo online não é o mesmo que o presencial, mas isso é um ponto de vista meu, André. Pode ser que você tenha outro ponto de vista. Então que possamos ter estes olhos que Frederico Figner tinha. Se eu posso ir, eu vou. Alguma lição eu vou tirar dali. Mesmo vendo que o enterro é o meu. Mesmo vendo que o corpo naquele caixão é o meu. Alguma lição aquele momento há de me trazer. Continua ele. Em verdade, animavam-me outras disposições. Guardava a ideia de haver rejuvenescido. Toquei meu veículo novo. Eu era o mesmo. Dos pés à cabeça. Coração e pulmões funcionavam regulares. Fascinava-me, porém, acima de tudo, o novo aspecto da paisagem. Casas, vegetação e o próprio oceano pareciam coroados de substância colorida. Que sugestões surpreendentes em torno! A claridade solar em derredor revelava maravilhosos cambiantes. Interessante, não é? Ele desencarnou e a curiosidade dele era ver se ele já estava rejuvenescido, se ele já estava mais jovem. Não funciona dessa forma. Eu não desencarno com a aparência de 80, cheguei no mundo espiritual e falo assim, agora eu quero parecer quando eu tinha 30 anos de idade. Não seria muito bom? Aí numa outra ocasião eu falava assim, agora eu quero aparecer como quando eu tinha 50 e num passe de mágica como se eu tivesse 50 anos de idade. Amigos, precisamos amadurecer a forma de ver o mundo espiritual. O pensamento cria, o pensamento forma, o pensamento da vida, sim, mas nem tudo é pensamento. Existem as leis divinas. Eu não posso fazer o que eu quero na hora que eu quero, da forma que eu quero. Existem regras. No mundo espiritual existem regras. Às vezes, a forma que os espiritualistas, incluindo os espíritas, falam de mundo espiritual, parece que o mundo espiritual é a casa da mãe Joana. Cada um faz o que quer, na hora que quer, e tudo pode, porque Deus é bom. Deus é bom, mas Deus é justo. Deus não é aquele bolachão, não.
Deus não é aquela pessoa que permite a revelia. Eu tenho livre-arbítrio. Eu posso errar quando encarnado quando quiser. Mas no mundo espiritual será uma consequência natural do que eu fiz em vida. Então, às vezes eu vejo as pessoas dizendo, olha, no mundo espiritual você vai ver o seu familiar que desencarnou. Calma, às vezes você está iludindo uma pessoa. Às vezes você está prometendo algo que você não pode cumprir. Eu já conversei com um monte de sacerdote católico no mundo espiritual correndo de fiéis porque ele prometeu mundos e fundos e agora as pessoas estão cobrando ele. Ó, eu paguei, você me prometeu um lote maravilhoso aqui no céu, eu não encontrei o lote, eu não encontrei o céu, não encontrei nada. Cadê? Tem espíritos lá de padres, pastores, dirigentes espíritas que prometeram mundos e fundos por conta de dinheiro e agora estão há 10, 20, 30, 40, 50 anos correndo de obsessor. Porque eles se tornaram um obsessor. Você não me prometeu, agora eu quero. Eu comprei, eu paguei, eu desejei. Mas eu chego aqui e não encontro nada disso? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que nós falamos em nome do Espiritismo, porque às vezes a gente tem vendido coisa que a gente nem sabe o que está vendendo. Aqui em Itapira, eu já ouvi relatos de outras casas espíritas, de pessoas de posse, que chega para um atendimento fraterno, pai desencarnou, mãe desencarnou e o pai já se tornou um benfeitor. Uma dessas veio conversar comigo. Comigo não, foi com meu pai, não foi comigo não. A pessoa disse assim, Sérgio, uma cidade pequena que todo mundo conhece todo mundo. Você sabe quem tem posse, quem não tem, quem é de família importante, quem não é. Mas essa história já tem uns 10 anos. Chegou no centro espírita, no outro centro espírita aqui. O pai havia pouco tempo desencarnado, de uma família tradicional aqui de Itapira. O pai havia desencarnado. Foi lá no centro espírita, ouviu uma mensagem, tomou um passe. Sabe o que disseram para a pessoa? Que o pai era um benfeitor já. Havia pouco tempo desencarnado. O pai era um benfeitor, era um espírito iluminado. Aí essa mulher veio até o meu pai. Falou assim, Sérgio, posso te fazer uma pergunta? Pode. Uma pessoa que tinha várias amantes. Uma pessoa que não tinha tempo para os filhos. Uma pessoa que nunca ajudou ninguém. Tinha dinheiro, mas nunca ajudou ninguém. É possível que passado 2, 3 meses que faleceu, já se tornasse um benfeitor no mundo espiritual, cheio de luz, cheio disso, cheio daquilo? Meu pai diz, é impossível. Se uma pessoa que faz a vida, o bem, a vida toda, já tem uma luzinha pequena, como é que você pode dizer que uma pessoa que teve amantes, relações extraconjugais, teve dinheiro e nunca se preocupou em ajudar ninguém, era avarento, egoísta, nunca tinha tempo para a família, dizer que é um benfeitor? Meu pai disse, desculpa a sinceridade, mas é impossível. A jovem disse para o meu pai, mas é isso que eu pensei, Sérgio. Eu tenho um mínimo de noção das coisas. Meu pai, sendo o que foi, já é benfeitor, eu fico imaginando como é que deve ser esse mundo espiritual. Aí meu pai falou, não, o espiritismo não prega isso não. Ela está falando para agradar porque vocês são uma família de posse. Ela está falando, mas isso não é espiritismo. Não confunda espiritismo com o que esta pessoa desequilibrada te falou. Não pega todos os espíritas e coloca no mesmo pacote como sendo levianos. Ela foi com você. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente está vendendo um mundo espiritual aí, ó, tem tantos livros sendo publicados que não tem nada a ver com nada de espiritismo. Tem tantos livros aí que é mais para um psicólogo, mais para um astrônomo do que para um espírita. Eu respeito, porque eu aprendi a respeitar, mas temos que filtrar o que lemos. Temos que filtrar o que observamos, o que ouvimos e o que passamos adiante. Então ele viu que a realidade era a mesma. O corpo físico,
já não mais com aquele corpo, mas com o corpo perispiritual, seu coração batia, seus pulmões filtravam. Então, olha que interessante a descrição dele. Continua: informou-me Marta de que enquanto a nossa mente funciona, sob determinadas condições, vemos somente alguns aspectos do mundo. E porque eu interrogasse se todos os desencarnados se surpreendiam com as visões que me encontravam os olhos, respondeu negativamente. Muitos libertos da disciplina física, esclareceu, conservam tão fortes ligações com os interesses humanos que a visão não se lhes modifica de pronto e prosseguem vendo a Terra nas mesmas expressões em que a deixaram. Então, que interessante essa descrição, não é? Ele pergunta para a filha: filha, parece que eu estou vendo cores no mar, no horizonte, nas casas que eu não via antes. É normal? Aí ela diz: é normal para quem não tem os olhos voltados para a matéria. Aqueles que desencarnam muito apegados ao corpo, às posses, à beleza, às vicissitudes e ao que um dia teve, esses ficam sim mergulhados ainda com a cabeça no que um dia foram deles. Por isso da importância de compreendermos, nós não somos donos, nós somos usufrutuários. O que isso significa? Eu usufruo enquanto estou aqui. A minha casa é um empréstimo, mesmo que eu construí, mesmo que eu a fiz. Eu fico vendo esses dias que passou, eu vi que... não me recordo se foi no norte ou no nordeste do Brasil, um prefeito de uma cidade pequena estava construindo uma casa de 1.300 metros quadrados e ninguém entendia de onde vinha o recurso, já que era um homem de família pobre, que antes de ser prefeito não tinha nada. Ele está vivendo a ilusão. Está vivendo a ilusão. Não vai levar nada, não engana Deus. Pode enganar a lei dos homens, que é corrompida, mas não engana a lei de Deus. Este, quando desencarnar, vai sofrer bastante, porque ele pensa que a casa é dele. O materialista inveterado sofre, porque pensa que o que juntou lhe pertence. Nós precisamos trabalhar sempre com a ideia: hoje está em minhas mãos, amanhã estará nas mãos de outras pessoas. Nada é meu definitivo, a não ser conhecimento, virtude, compreensão, vícios. Isso me pertence. Isto ninguém me rouba, ninguém me tira. Mas materialmente falando, o que eu tenho é um empréstimo. Ah, André, então já que é um empréstimo, não vou precisar cuidar? Precisamos. Se está em nossas mãos, temos que zelar pela casa, zelar pelo carro, zelar pela educação dos filhos. Não é nosso? Não foi um empréstimo a nós? E no mundo espiritual nós vamos deixar aqui o que um dia nos fora emprestado. Então ela diz, Marta diz ao pai, que a maioria desencarnam com os olhos ainda humanos, com as preocupações humanas, com as preocupações do dia a dia, e este chega no mundo espiritual sequer sabendo que morreu fisicamente, sequer sabendo que hoje está vivendo uma outra dimensão. Continua a narrativa. Era prodigioso o quadro. Senti forte impulso de prosternar-me em sinal de reconhecimento à majestade divina. Tão grande leveza caracterizava agora o meu organismo, que, contemplando elevado as águas próximas, nelas adivinhei pesadíssimo elemento. Pensei concomitantemente que, se eu tentasse, talvez conseguisse caminhar sobre as ondas líquidas, aureoladas ao meu olhar, de sublime coloração. Então ele teve uma vontade, não é? Será que eu vou conseguir caminhar sob este líquido que se faz o mar? Será que eu vou ter oportunidade de fazer como Jesus fez? E nós vamos ver agora o último parágrafo que compõe
este item do vídeo de hoje. Registrando-me o ânimo, a querida filha mostrou-se satisfeita. Desde o primeiro momento de nosso reencontro, Marta revelava ansiedade de ver-me tranquilo e contente. Então, quando o pai mostrou à filha o ensejo que tinha, ela ficou muito contente. O pai já não estava mais fatigado, desorientado, como estava há um tempo atrás. Ele já estava animado, ele já estava fazendo planos, já estava projetando. Frederico Figner foi um homem de ação. Pelo seu esforço, pela sua dedicação, honestamente adquiriu uma grande fortuna, deixando as suas filhas muito bem, deixando as pessoas ao seu entorno muito bem. Então nós percebemos que era um homem de ação, não era aquele homem vulgar, não era aquele homem comum, era um homem de ação, era um homem que pensava, analisava, refletia. Então, ele já no mundo espiritual desperto, já começou novamente a pensar como pensava, não mais em assuntos puramente da matéria, mas já analisando o laço espiritual. Nós vamos terminando o vídeo, convidando a todos a interagir aqui conosco no YouTube. Deixe o seu gostei, o seu comentário aqui no vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, a cidade da onde está me assistindo. Compartilhe. Se o vídeo está te ajudando, está te trazendo informações e esclarecimentos, eu tenho a certeza que levará também informações e esclarecimentos a outras pessoas. Então a sua ajuda, ela é muito importante para o canal. Tão importante quanto se inscrever no canal e habilitar as notificações. Se você já é inscrito, se você já faz parte da família da TV A Caminho da Luz, está em suas mãos convidar amigos espíritas, familiares espíritas, divulgar na casa espírita que você frequenta, para que a nossa família possa chegar a mais corações e sermos esta família que vibra paz, amor e luz. Desejo a todos votos de muita paz, de muita luz e até o nosso próximo vídeo.